Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez podendo compartilhar o ensino escrituras com vocês. Antes de iniciarmos o nosso estudo, lá na descrição do vídeo tem a minha chave Pix, a qual é o meu e-mail. Você pode estar abençoando o meu ministério depositando R$ 1, R$ 5 ou R$ 10 na minha chave Pix. E também, através do meu e-mail, você pode estar mandando as suas dúvidas, que quem sabe mais para frente eu posso estar gravando um vídeo explicando aí aquilo que é a resposta para a sua dúvida, ok? Bora pro vídeo? Aqui temos o estudo sobre a ausência do artigo definido. Há um tempo atrás, eu gravei um estudo sobre a tradução do texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a qual se tem uma regrinha dentro do artigo, que é o anarfros, ou anartros, a qual, quando não tem um artigo definido, implicitamente você tem que colocá-lo na hora de traduzir o texto. Porém, eu coloquei aqui uma definição no slide, que ela pode estar mostrando como que funciona essa regrinha. Anarfros ou anartros é uma regra da ausência de artigo definido, que requer que implicitamente você use o artigo definido na hora de traduzir o texto. Então, toda vez que essa regra de artigo ela se encontra no texto, você tem que usá-la. Você tem que usá-la, é obrigatório. Porque quando você não usa ela, você vai traduzir o texto de uma forma errônea. Mas quando você estuda gramática grega com uma gramática que ela é para iniciantes, como, por exemplo, a gramática instrumental do grego, do Antônio Renato Gusso, eu tenho ela física aqui, não é uma gramática grossa, é uma gramática bem gostosinha de estudar. Ela ensina que, na ausência do artigo definido, você tem que não que você tem, mas você tem a possibilidade de gerar um artigo indefinido. Olha que interessante o que o Renato Gusso ele diz na página 44. Quando uma palavra grega não estiver acompanhada de artigo definido, automaticamente está indefinida e pode ou não ser traduzida acompanhada de um artigo indefinido em português, que no caso é uma, uns e umas. Faltou a vírgula aqui no umas e uns. Perdoe, gente. Dependendo da necessidade, assim a palavra Basileia, por exemplo, poderia ser traduzida por reino ou um reino. A palavra grega Basileia significa reino, tá, pessoal? Então ela poderia ser traduzida por reino ou um reino. Como ela não está acompanhada de um artigo definido, implicitamente você pode traduzir como um reino, ok? Temos aqui algumas declinações do artigo definido, para entendermos o que é um artigo definido. Então, lembrando que na regrinha básica de gramática, o artigo definido, ele define quem é o sujeito da frase, tá bom? Isso na sua regra básica. Temos aqui o caso, no caso aqui, os casos. O nome é o nominativo, o gen é o genitivo e o dativo, e temos aqui o dat que é o dativo e o acu que é o acusativo. Depois iremos ver como que conseguimos encontrar esses casos nas frases, tá bom? Depois eu vou estar definindo eles. Então temos aqui o artigo definido na sua forma singular, tanto masculina, quanto feminina, quanto neutro. Aqui já é no quesito plural, tanto masculino, quanto feminino e quanto neutro. Então temos aqui ro, tu, to, tom. Isso no masculino. No feminino, re, tes, te, tem. Isso no feminino. O neutro, to, tu,
to, tó. Então, temos aqui no neutro. É usado esse tipo de palavra. No plural, temos aqui o rói, o tom, tóis e tus. Isso no masculino. No feminino, rai, tom, tais, tas. No neutro, tá, tom, tóis, tá. Então, temos aqui o artigo definido tanto no singular, masculino, feminino e neutro, quanto no plural. Então, é importante decorarmos essa regrinha aqui, tanto no nominativo, quanto no genitivo, quanto no dativo e quanto no acusativo, tá bom? Lembrando que essas informações estão todas aqui na gramática instrumental do grego. Por mais que eu não coloquei a página aqui, elas se encontram aqui, ó. Na página 42 e 43, como vocês podem ver, tem aqui, ó. Aqui, ó. A tabelinha aqui embaixo e a tabelinha do outro lado também. Então, elas se encontram nesse livro aqui. Essa imagem em si é da internet, mas ela está idêntica à proposta do livro aqui. E temos aqui os casos na gramática grega. Eu peguei especificamente dessa gramática aqui. Eu não me recordo qual página está, mas eu posso estar vendo aqui agora. Opa, achei. Está na página 38. Está na página 38 aqui, ó. Então, temos aí o caso nominativo. Ele trabalha o sujeito da frase. No caso, é a função dele, mostrar o sujeito da frase. O vocativo, ele é uma invocação ou exclamação. O acusativo, ele é o objeto direto da frase. O genitivo, ele especifica, define, descreve, indica posse, origem, procedência, derivação e separação. Aqui na gramática é que eu tirei aqui dessa tabelinha, mas ela coloca entre conchete com de na tradução, porque o de ela é uma preposição, de. A palavra de é uma preposição. E o dativo, ele é o objeto indireto, se refere à posição ou lugar, indica o meio, instrumento. Então, basicamente, quando você estuda isso sobre o artigo, você precisa estudar também sobre os casos e as suas funções, senão você acaba tendo dificuldades na hora de traduzir um texto. E por que eu coloquei esses casos e as suas funções nessa parte? Porque senão ia ficar meio que desconexo quando eu falasse sobre as declinações do artigo definido. Porque se eu só falar o que é o seu caso nominativo, no genitivo, dativo, acusativo, ia ficar muito simplista, como o vídeo em si ao todo está. Então, basicamente, pessoal, eu só quis mostrar para vocês aqui que, de fato, uma gramática grega para iniciantes, ela dá essa argumentação que quando há a ausência do artigo definido, você pode muito bem colocar um artigo indefinido. No caso de João, capítulo 1, versículo 1, você tem a última parte do verso, que é Kaifeos em Rologos. Aí, como depois do Kai não tem mais nada a não ser o feos, não tem um artigo, aí os testemunhas de Jeová traduziram aquela última parte usando o nominativo, de fato, colocaram lá o sujeito da frase, o verbo complemento, aí ficou
E a palavra era um Deus. Aí, esqueceram que ler apenas uma gramática para iniciantes não é suficiente para você traduzir um texto. Porque uma gramática para iniciantes, como o nome mesmo diz, para iniciantes, ou seja, você vai estar se familiarizando com a língua, com a sua gramática, com a ortografia, fonética, fonologia, morfologia, dependendo, algumas nem têm sintaxe, mas as outras apresentam a sua semântica, entendeu? Então, precisa de fato se aprofundar nisso aí, senão você acaba cometendo equívocos na hora de traduzir um texto. É o que ocorre muito com iniciantes da língua grega. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Obrigado para quem assistiu até aqui. Realmente, o meu propósito nesse vídeo aqui não foi amacetar vocês com tantas informações, mas sim trazer aí algo prático para quem deseja estudar essa língua tão maravilhosa, tão gostosa de ser aprendida. Muito obrigado para quem assistiu aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.